vocês, no ensino médio, no ensino superior, chegaram a trabalhar um pouquinho sobre alguma faceta da história da biologia? Eu queria que cada um falasse, não precisa escrever não, tá? Nessa ordem aqui que está na minha tela, o Andrew, a Deise, a Marcela e a Évola. Fala aí um pouquinho da experiência que vocês tiveram, ou se não tiveram, fala, não tive experiência com a história da biologia. Pode ser alguma disciplina da biologia, não tem nenhum problema não. Professor, eu só tive, vamos dizer assim, o que já é visto no ensino fundamental e ensino médio, sabe? Aquelas histórias básicas, por exemplo, da sopa primitiva, a história do experimento, do Miller, do Miller, do Mendel, enfim, essas básicas que são mais tratadas assim, mas outras adiante, não. Ok, entendido. Daisy? Professor, o meu também foi só o básico. Foi basicamente só isso aí. Eu não me recordo muito bem se teve mais alguma coisa. Não que faça muito tempo, né? Mas eu não me Uau! recordo muito bem. Tá bom, então. Marcela? Também, prof, não me recordo, foi só isso mesmo. Sobre Darwin, isso. All right. Évila? Évila, perdão. Sempre confundo. Eu também, prof. O meu faz um pouquinho mais de tempo, mas mesmo assim eu não recordo também com clareza o que. Claro, essas aí introdutórias de conteúdo e tudo mais, as professoras passavam um pouquinho, mas outras não lembro. Entendi. Que bom que vocês tiveram, então, alguma história no ensino médio, né, pessoal? Que tem disciplinas que não tem nada de história, né? Então, é importante aí a gente ter um pouco de história da biologia. Pelo que normalmente a gente trata no ensino médio, havia, por exemplo, a ideia da genética clássica, né? E normalmente, de vez de se ensinar diretamente primeira lei de Mendel, né? Ele vai tratar sobre a história dos fatores hereditários, né? Que é algo excelente. Na questão, por exemplo, da origem da vida, como eu falei para vocês, atualmente não é tão considerado como prova, é considerado como uma narrativa que dá uma certa coerência, né? Mas a gente não tem prova final sobre a questão de coacervados, mas ele é uma narrativa que ele tem um sentido de história, né? Ele não dá um sentido de pré-história, vamos dizer assim. E isso contribui para que a gente, como conversamos na aula de virtudes, na tradição da ciência, você tem narrativas, e dentro das narrativas significam as práticas. Então, a narrativa, por exemplo, dos coacervados e tal, ele contribui muito para a gente ter uma narrativa, vamos dizer assim, independente, ou uma narrativa alternativa às narrativas religiosas de mito e de origem. Isso contribui também para a gente poder ter forma de pensar alternativa, que contribui. Lógico que não estamos dizendo aqui que as narrativas religiosas são falsas, aquilo outro. Não, estamos dizendo que elas são de outra natureza. Apesar de nós também, como eles, não temos provas suficientes. As narrativas também históricas estão presentes no ensino de zoologia, mas assim, nos últimos livros que eu vi foram bastante sintáticas e resumidas, foram tiradas, né? E aí acaba aparecendo as narrativas muito na aula de controvérsias, que vai ser uma aula um pouco mais à frente, que a gente vai ter ainda nesse ano, sobre controvérsias sociocientíficas, né? Estava até comentando ainda agora que eu e o Andrew sobre a controvérsia do cigarro, que as pesquisas sobre cigarro saíram na década de 50, mas o que seria o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, onde foi feito várias ações de justiça, que seria a corte, né? Só veio bater o martelo na década de 80 para 90. Então, muitas empresas pagavam cientistas para poder fazer o que a gente chama de ciência cinza, né? É aquela ciência feita para confundir. E existe isso até hoje, né? A maioria dos temas que estamos aí muito aflorados são baseados em ciência cinza, né?
O que que isso dá? Isso mostra que não adianta a gente somente saber o conceito da ciência propriamente dita. É interessante a gente saber as origens e a formação de como é feita aquela ciência. Primeiro, para a gente aprender a limitar os espaços e as áreas conceituais. Teve determinados momentos que não havia, por exemplo, diferença entre política, religião e ciência. Não havia diferença, né? Então, se a gente vai fazer um juízo de valor com a cabeça de agora, que tem essa separação, para a época, por exemplo, de Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, e dizer que eles são um bando de ignorantes. Não é cabível, porque se nós tivéssemos, por exemplo, nascido naquela época, nós não teríamos tantos elementos para a gente poder fazer a distinção que nós temos hoje. E também, porventura, a noção de história nos mostra que a ciência que nós temos hoje, daqui a 100 anos, os nossos tataranetos vão estar olhando para a gente dizendo, cara, como é que eles acreditavam naquele negócio? É tão... Parece um negócio tão mágico. E a gente acredita em muitas teorias que hoje, amanhã, vai se parecer conto de fadas. Assim como há 100, 200 anos atrás, pessoas que se dedicavam para a pesquisa acreditavam em coisas que a gente sabe que não conferem, né? A natureza da ciência, ela tem essa mutação e por isso que ela não pode ser tão dogmática, porque inevitavelmente nós nos prendemos às evidências e as evidências contribuem para a formação de teorias, novas teorias, correções de teorias e assim por diante. Tudo bem? Então, a história da ciência nos ajuda a ter uma mente aberta, aquela virtude que tanto nós falamos, né, que chamou muita atenção. A mente aberta, ela trabalha da ideia de um narcisismo egocêntrico, o que eu sei, né, e eu preciso reproduzir o que eu sei, parece que é uma insegurança, tem que ser aquilo que ele sabe, né, para um totalmente oposto, que seria uma modéstia negativa e heterocêntrica, aquela ideia, tudo que eu sei não vale a pena, né? Não tem valor. O que presta é o que o outro fala, é o que o grupo fala. A mente aberta tem que estar ali entre os dois. Ele tem que ter uma valorização do pensamento pessoal, sim, ao mesmo tempo que a gente faz o exercício de alteridade, de tentar pensar o que o outro fala a partir da perspectiva da pessoa. Mas isso não quer dizer que nós largamos mão do nosso pensar. Continuamos pensando. Só que nós respeitamos o pensamento dos outros. E a história da ciência nos ajuda muito a isso, especialmente quando a gente vai pensar controvérsias sociocientíficas, quando elas realmente são, quando existem disputas de grupos, né, para explicar melhor uma teoria científica, e isso contribui para os nossos alunos. Por quê? Porque pode ocorrer da gente acabar fazendo uma catequese, a gente chegar na sala de aula e dizer que somente o ponto de vista que nós temos da ciência é a verdade. E aí o que vai acontecer? Daqui a 10, 20 anos, aquele aluno pode fazer biologia, como nós fazemos, e vai perceber que aquilo que a gente estava falando era tudo furada, né? E que nós falávamos de uma maneira catequética. Tem que ser desse jeito, não existe outra realidade se não for desse jeito. A história da ciência nos ajuda a sermos mais humildes nesse sentido, né? A sermos mais humildes para que a gente possa pensar que a biologia ela é uma ciência nova, ela é uma ciência que está ainda em muitas áreas sendo constituída, mas isso de maneira nenhuma vai desabonar aquilo que está sendo construído. Pelo contrário, aquilo que está sendo construído tem criado reputações de bons trabalhos, de boas explicações e de contribuição para a área do conhecimento. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, deixa eu aqui passar os slides. E eu estou clicando aqui direto e não passa nada. Aqui, tá. Bem, isso daqui era um vídeo que eu não vou passar, que não vai dar tempo, mas eu vou passar para cá. Primeiramente, uma ideia do conhecimento natural, né?
Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a UFAM, na década de 40 e de 60, não formávamos biólogos, nós formávamos naturalistas, né? Pessoas que se formavam em ciências naturais. Inclusive, nós temos ainda esse curso de ciências naturais, que é um curso belíssimo, né? Ah, só que o que ocorria? Não existia no Brasil como um todo, na década de 40, curso de biologia. Existia curso de historiador natural. Mas da onde veio esse curso de historiador natural? E aqui eu quero mostrar para vocês essa base que nasceu praticamente 500 anos antes de Cristo, né? Quer dizer que quase 2.500 anos atrás, né? E que veio permanecer por quase 1.500 anos, que veio justamente passar por transformações a partir de 1.500, né? E como é que era? Era chamada inicialmente de filosofia natural. Você lembra que eu falei para vocês que não havia muita separação entre as coisas? Então, filosofia, se você for querer pesquisar, ela significa amiga da sabedoria. E como nós conversamos na aula sobre virtudes, né? A sabedoria, ela é você agir conforme o conhecimento e não conforme as meras impressões, aos meros impulsos, né? Então, você não é um animal que age somente, puramente, unicamente ou exclusivamente por impulsos. Você seria um animal racional, pelo qual você é convidado a ser um amigo da sabedoria, no caso, sabedoria sendo aquela pessoa que age conforme o conhecimento, né? E dentro da filosofia, você tinha a filosofia teológica, que seria que ligado às metas narrativas de construção a partir de um absoluto. Depois disso, começou a ter a que nós chamamos de filosofia política, a filosofia cívica, que nós chamaríamos hoje de política, né? A política, propriamente dita, vai estar ligado muito a outras interações, e a filosofia natural. A filosofia natural ela vai nascer especialmente com os pré-socráticos, né? Como está falando, antes de Sócrates. Sócrates é por volta de 500 anos antes de Cristo, e que a ideia principal dos pré-socráticos era explicar o cosmos, e a ideia de cosmos é o quê? Cosmos é tudo que existe, mas existe de maneira ordenada, né? A ideia de cosmos, quer dizer, essa ordenação, ela vai, inicialmente por esses filósofos, se apoiar em determinados elementos. E os elementos muito presentes naquela época para explicação, né, são aqueles que a gente assiste no desenho do Capitão Planeta, né? Terra, fogo, ar e água. Nesses 4 elementos, né, alguns acreditavam que era a junção deles ou algum deles, né? O que ficou mais conhecido, porque nós tiramos esse recorte, e parece muito com o que nós falamos hoje, é Demócrito com a ideia do átomo, que falava que tudo, na verdade, é caótico, tudo é átomo, que seriam pequenas esferas de diferentes tamanhos, logo diferentes propriedades, que só existe átomo e vazio. A aproximação e afastamento desses átomos é que daria tudo, né? E aí existiriam os átomos materiais e os átomos metafísicos, ligados àquilo que nós fazemos como valores, né? Essas explicações foram bem interessantes, porque foram as primeiras explicações que eles justamente não precisavam necessariamente de uma entidade que faria isso somente com o poder sobrenatural. Mas não podemos pensar que, quando eles usavam esses elementos, eles separavam das entidades. Não, pelo contrário. Eles não tinham essa divisão de natural e religioso. O que eles falavam? Eles elencavam um elemento da natureza e colocavam que tudo era baseado naquele elemento, né? A questão do Heráclito falava que tudo é movimento porque tudo é fogo, fogo se movimenta. O outro vai dizer que tudo é água, o outro vai dizer que tudo é terra, né? Só que tudo isso era divinamente animado.
o que eu vejo muitas pessoas colocando essa matéria aqui como se esses filósofos eles não quisessem contato com as divindades gregas. Não, pelo contrário, né? Pitágoras falava que tudo era número. E uma das coisas, quando ele foi fazer no caso, a proporção do triângulo de Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos é igual à soma da hipotenusa, ele matou um boi agradecendo a um dos deuses lá, né? Eu acho que era Apolo, se eu não me engano, agradecendo pela descoberta. Então, não quer dizer que era separado das entidades, eram elementos selecionados, animados divinamente, mas já era uma diferença, já era uma diferença. Por quê? Porque era tudo por narrativas sobrenaturais e, a partir daquele momento, concebeu-se a possibilidade de ter uma narrativa com um elemento natural. E aí se lembre, como nós falamos lá do Mike Time, você tem uma tradição, a tradição tem as suas narrativas, e as narrativas dão sentido às práticas. Se você não consegue ter uma narrativa, você não concebe pensar uma prática. Então, isso contribuiu, né? Após, ainda no mesmo período, tivemos aqui a ideia da teologia natural, mas a teologia natural ela veio ser melhor edificada na era cristã, né? Então, o que ocorre? Houve uma fusão da filosofia com o cristianismo, né? Essa ideia aconteceu devido ao cristianismo ter muitas pautas em comum com a filosofia natural. Que pautas em comum? Por exemplo, num contexto onde era politeísta, se acreditava que os Césares eram deuses e assim por diante, havia justamente a ideia que tudo era superstição. Tudo se tinha que fazer alguma coisa para algum tipo de propriedade ou agente, né? Então, no caso, os filósofos naturais perceberam que os cristãos tinham muitas pautas em comum. Eles acreditavam, por exemplo, que existe causa e efeito. Eles acreditavam também que a moralidade ela não é algo subjetivo, era algo que havia uma lei que ordenava essas coisas. Então, eles acabaram, de uma certa maneira, se fundindo. Não quer dizer que todo filósofo natural se tornou cristão, mas os maiores trabalhos acabaram se tornando por causa dessa fusão, né? Então, qual foi a primeira base deles, né? E por que a ciência, como a biologia, surgiu na Europa e não na China e não na África? Lembre-se, não adianta a gente querer falar disso sem uma tradição e narrativa, senão não existe práticas, né? No caso das muitas religiões, normalmente o elemento divino ele está dentro do cosmos. Por exemplo, a natureza é a deusa, ou a terra é a deusa, ou existe o deus da árvore, por exemplo. Então, se o deus da árvore está lá, eu não vou derrubar a árvore. Por quê? Porque aí o deus da árvore vai ficar zangado comigo e vai me amaldiçoar e tal, tal, tal. Isso impedia que determinada forma de pensar, pesquisa, avançasse. Por quê? Porque ela se limitava às narrativas predominantemente religiosas, que davam sentido ao cosmos naquele momento, não tinha como dar andamento a isso. Por exemplo, imagina só se um pesquisador fosse fazer uma pesquisa sobre árvores, né, derrubando as árvores, aí de repente ocorresse um problema com árvores, aí iam dizer, olha, a divindade da árvore está zangada com você. E aí o pessoal matava o pesquisador para que a divindade da árvore não parasse a sua ira, vamos assim dizer, né? Então, por exemplo, a China é incrível, ela era soberbamente mais avançada tecnologicamente. O primeiro relógio, por exemplo, foi feito na China, né? Ainda, se eu não me engano, antes do primeiro milênio, se eu não me engano, as dinastias chinesas eram tecnologicamente muito avançadas. Mas por que não produziu a ciência como deu origem ao que nós vemos no século XVIII e XIX na Europa, né? É por causa justamente que não conseguiu largar, né? Não conseguiu pensar a natureza como não divina. Para eles e para várias outras religiões, os elementos naturais eram elementos divinos, né? Qual foi a contribuição aqui da teologia natural? É pensar que a criação não é divina, a criação é uma criação. O Deus
do cristianismo é um Deus fora do espaço e do tempo. Ele não está aqui, apesar de ser onipresente, mas ele não se confunde com a criação. Ele, vamos imaginar, criou a árvore, mas não se confunde com a árvore, né? Então, a base metafísica da teologia natural foi essa. Eu posso estudar a árvore, eu posso cortar a árvore, porque ela não é divindade, ela é criação, né? Então, a ideia era que o conhecimento de Deus havia na natureza. E por isso que é teologia natural. Por quê? Porque eu vou conhecer a Deus por meio do estudo da natureza. E isso foi importantíssimo. E isso fez uma cisão entre várias sociedades da antiguidade, por causa desse pensamento que formou a teologia natural. Existe uma criação que não é Deus, eu posso estudar, e se houver uma ira de Deus, ele não vai ser contra mim, né? Por quê? Porque é natural que eu estou fazendo algo na criação, que é dentro da narrativa bíblica, se colocava como algo que está submisso ao homem, né? E daí, dessa ideia animada pela teologia natural, houve um desenvolvimento daquilo que nós chamamos de história natural. Por quê? Porque a teologia natural dá uma base metafísica, dizendo que é uma criação de Deus, e que o homem poderia estudar. E estudando essa criação, de uma certa maneira, estaria fazendo um conhecimento sobre Deus a partir da natureza. E aí começou a ter os estudos zoológicos, né? Formação da zoologia, da botânica, da mineralogia e da astronomia. Todas elas se tornaram ciências históricas, né? Por quê? Porque a ideia não era um estudo com alta complexidade. Os estudos deles eram, via de regra, estudos descritivos. Quem fez a IPBIC, por exemplo, nessas áreas, percebe muito desse elemento de maneira bem forte até hoje, né? Eles descrevem. Quando eu pego uma planta, eu descrevo e classifico. Então, a natureza do estudo biológico era uma natureza ordenatória, de criar lógicas de ordem. Até mesmo porque ainda não havia nenhuma interação com a química, que ia formar mais à frente a bioquímica, com a fisiologia, nem nada disso, não havia, né? Então, os estudos eram basicamente classificatórios, ordenadores e descritivos. Isso é interessante, né? E eram juntos da história natural outras duas ciências que não são consideradas biologia, por exemplo, a astronomia, que está ligada ao estudo dos astros, aos movimentos. Aí nós vamos ter como a pessoa predominante no século XVIII, por exemplo, o Isaac Newton. O Isaac Newton, ele vai fazer as famosas leis de Newton, e que ele cai como uma bomba atômica no cenário europeu. Por quê? Porque ele vai influenciar toda a Europa, dizendo que existe sim um criador, existe sim leis que ele criou e que são possíveis de serem conhecidos. E essas leis, na física, que na época você não vai ler lá física, você vai ler lá história natural ou filosofia natural. Na obra dele, Principia princípios da filosofia natural, né? Não existe a física. Vai justamente colocar essa narrativa, que existem leis e que nós podemos descobri-las, né? Então, esse arcabouço estruturou a possibilidade de se conhecer a natureza, de se conhecer isso de uma forma que as narrativas contribuíam para uma ação correta, que seria para agradar a Deus, né? A sociedade aceitava essa narrativa. E, ao mesmo tempo, colocou-se narrativas que não precisavam estar totalmente presas ao texto bíblico. Por quê? Desde Galileu e outros, eles não defendiam uma secularização da ciência, eles defendiam que haviam dois livros, que é o que a gente vai falar agora. Vamos lá. A revelação de Deus por dois livros, né? Primeiro, há um Deus que não se confunde com a criação, isso espero que já esteja claro, né?
há uma criação que ela é boa, ela foi criada ordenada e ela foi criada para bens benéficos. Ela não foi criada para ser ruim, vamos dizer assim, né? E aí havia a orientação social era ligada ao livro da Revelação Especial, que seria a ideia de salvação bíblica, né? Então a Bíblia e a tradição hermenêutica, como a tradição da igreja, ordenava as vidas das pessoas, colocavam narrativas e nessas narrativas contribuía para dar valor e sentido para as vidas dessas pessoas, e a ética e a moral eram cristãs, né? E qual é a vantagem dessa ética e moral? Vantagem, não é dizer que é melhor ou pior, era vantagem. A vantagem predominante era de olhar a natureza como criação, e não simplesmente como deuses, né? Então, se eu mexer lá, se eu desenvolver cultura a partir daquilo dali, né, não está sendo algo pecaminoso numa linguagem religiosa, né? O estímulo à ordem humana, né? Então, quer dizer que o homem, ele ordenava as coisas. Então, a ordem que o homem criasse seria uma ordem boa, vamos dizer assim, né? E haveriam leis morais de organização da sociedade. Isso influenciou para o que o Galileu Galilei chamou de livro da criação. Da mesma forma que a sociedade entendia o livro da Bíblia como o livro que ordenava a vida social, Deus tinha criado as coisas e era como se fosse um livro que poderia, de igual maneira como o outro, ser lido, né? Então, a natureza é um livro, há ordens, assim como há leis morais, existem leis naturais, e é possível ser conhecido. E quando você mais conhece, seria uma ideia de glória de Deus, né? Esse conhecimento, isso tudo aconteceu dentro de um contexto histórico. Eu estou aqui falando de uma maneira muito grosseira, de uma maneira muito rasa, tá, pessoal? Isso tem livros e livros que comentam o desenvolvimento da ciência, né? O que às vezes se coloca é que o conhecimento da ciência, às vezes, parece que ele já nasceu pronto, e muitas crianças têm essa noção, né? Não, a ciência sempre foi desse jeito. Não, ela desenvolveu-se, né? Houve um percurso. Então, primeiro, a Europa cristã, ela se unifica na ideia do cristianismo, né, que via a criação como algo diferente do Criador. Via a criação como reflexo do Criador. Por exemplo, a criação tem ordem, tem lei, e ela tem providência, quer dizer, tem coisas boas para frente, não coisas ruins. Então, quem estuda a natureza, ele espera descobrir coisas boas, né? E isso vai gerar vamos dizer assim, um peso cultural que contribui para a ciência. E muito desses valores a gente tem até hoje, mas com outros nomes, né? E muitas das vezes com outras bases metafísicas. A igreja, ela financiou e formava a ideia de inteligência, né? Que inteligência é a ideia de ler, né? A pessoa que sabe ler entre vários textos e escolher, né? Todavia, o ambiente, os embates políticos e tradicionais controlavam o novo saber. Aqui começa algo que atrapalha, né, vamos assim dizer, do ponto de vista da ciência. Primeiro, sem dúvida, a igreja, especialmente a igreja católica, ela que fundava as universidades, a igreja que botava dinheiro na mão daquelas pessoas que pesquisavam. Sem dúvida nenhuma. Não tem o que se dizer sobre isso. E sem esse financiamento, sem essa estrutura, não teria sido possível ter criado ciência com os valores que foram feitos, né? Dentro de uma ética de fazer as coisas com excelência. Não haveria como. Foi importantíssimo esse papel da igreja. Contudo, havia um controle político e tradicionais que controlavam esse saber, né? Esse controle político, por exemplo, ele fazia algumas amarras, né? Por exemplo, se algum tipo de conhecimento surgisse que, de uma certa maneira, fosse contra uma narrativa oficial, esse conhecimento poderia ser debatido, mas não jamais ia ser posto como verdade. Então, isso daí, por exemplo, é uma limitação quando você tem igreja e ciência trabalhando junto, sendo a mesma coisa, né?
Então, quem diz que não podia falar, está errado. Você vai ver os documentos da igreja, especialmente os documentos do Vaticano, várias coisas que são consideradas científicas eram debatidas com qualidade. A questão é que quando chegava nas maiores esferas, né, se aquilo fosse entrar em conflito com determinadas narrativas, elas não eram estimuladas, elas entravam em um córtex, vamos dizer assim, para serem melhor analisadas, eram engavetadas no linguajar atual, né? Com a reforma protestante e com o iluminismo, isso cria o contexto que vai ser lá na frente desembocado com a Contra-Reforma e a Inquisição, né? Para quem o pessoal achava, por exemplo, que perseguiam a ciência por causa da ciência. Não perseguiam a ciência por causa da ciência, perseguiam politicamente pessoas que traziam novas narrativas e novas formas de organizar o mundo politicamente. E da política se usava a religiosidade, né? E um dos grandes impactos foi o iluminismo. O iluminismo, né, na Europa, ele foi um retorno aos clássicos gregos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, os estoicos, né? Que traziam uma forma sistematizada de organizar o conhecimento, no qual esse formato sistematizado ele tirava, vamos dizer assim, ele pautava o conhecimento natural para ser desenvolvido com uma relativa autonomia, né? E o que acontece? O contexto político de 1500 até 1700 são de guerras religiosas, porque houve a formação protestante na Europa, e aí, tanto o lado católico como o lado protestante, se usou da ciência, da formação da ciência, para poder legitimar o seu próprio discurso. Você vai ver desenvolvimentos científicos em países católicos, em países protestantes, né? E que eles davam e financiavam a ciência, né? É bem interessante isso. Só que houve um desenvolvimento diferente em cada um desses países. Vamos imaginar, nos países protestantes houve uma rápida, que a gente chamaria de desagregação, né? Houve uma separação entre Estado, igreja e ciência. Rápido, né? Nos países protestantes. Nos países católicos ainda isso ficou muito controlado, né? Tanto que o Brasil, para quem vai estudar história, sabe que nós fomos colonizados pelos portugueses, que é um país católico, né? E que essa parte demorou um pouco mais do que os países protestantes para fazer essas, essas separações, né? O que a gente vale a pena lembrar disso, né? Primeiro, a reforma protestante faz a separação da Igreja Católica dos estados. Então, aquelas organizações, aquelas universidades que eram católicas, passam agora para a mão do Estado. E aí começa o processo influenciado pelo iluminismo, que a gente vai chamar de laicização, né? Começa a se tornar laico. E por que se torna laico? Lembre-se, laico não é contra a religião. Laico quer dizer independente da religião, autônomo da religião. Então, a ciência como o Estado vão tomar esses valores. O Estado e a ciência gradativamente vão deixar a influência religiosa, mandatária, e vão se tornarem instituições laicas, né? E lembrando, laico, novamente, não é que vai ser contra o Papa, o pastor, o padre, não tem nada a ver disso. O que eles estão colocando é que eles são produtos para organizar e ajustar e contribuir à sociedade, e por isso têm que ser ofertados para pessoas de diferentes credos. Então, por isso ele tem que ser laico, né? Nesse sentido. Não quer dizer que, por exemplo, o pesquisador tenha que ser de ateu ou coisa parecida. Não tem nada a ver. É a instituição que se visa a laicidade, no caso, né? Então, a tradição do mercantilismo para o capitalismo também contribuiu profundamente a isso, porque os impostos de dominação do Novo Mundo começou a ter as famosas viagens, que se chama, né, viagem
ordinary, né? Viagens extraordinárias. Quem gosta de ficção científica vai pegar, né? Muito legal. Vai mostrar que a descoberta das Américas, das Índias, né? Da África, fez com que o imaginário sobre mundos, criações, pudessem ir ao limite, né? Então, começou a se dar mais crédito para a ciência sobre as coisas que elas poderiam produzir. E isso foi extremamente interessante, né? Tanto que quem se tornou a potência científica nessa época foi a Inglaterra, que era o maior reino, né? Com a sua esquadra e tal. Quem gosta de assistir aí Piratas no Caribe vai ver, né? Que aqueles barcos de guerra grandes, né? Por quê? Porque o Império Inglês e também o Império Francês, né? Eram impérios onde também tinham maior desenvolvimento científico, por causa que eles utilizavam das viagens para coletar. E nisso entra o próprio Darwin, né? O Darwin ele vai coletar em um barco e vai ter suas funções comerciais, mas está ligadas ao comércio britânico, né? E tudo isso começa a entrar novas narrativas, que nós chamamos de modernidade. O que é modernidade? Ele é o processo pelo qual existe essa dessacralização da igreja e dos valores da igreja sobre a vida pública, né? E começa a ter um valor especialmente ordenado pela ciência. Nós vamos ver aqui Descartes, que vai dizer penso, logo existo, ele vai colocar não na vida religiosa, mas no pensamento crítico, no pensamento autônomo, né? Você vai ver Locke e Hilmer, que vai dizer que um conhecimento só tem valor quando ele pode ser verificado. Se ele não tem processos de verificação, aquilo não pode ser considerado conhecimento. E isso daqui até hoje ele é tomado como base do conhecimento científico, não do conhecimento matemático, não do conhecimento do senso comum, religioso e outras formas, mas do conhecimento científico. E Kant, né, o Kant, que ele vai falar que todo conhecimento ele é dentro da mente do homem, né? Então, não existe uma realidade propriamente dita, existem modelos que o próprio homem ele cria e que passa por processos de validação e que ele vai chamar isso de leis científicas. E a Revolução Francesa, no século XVIII, marca isso, né? Especialmente a divisão política que vai dar origem à nossa divisão científica. Professor, e a biologia, como é que fica isso? Lembre-se, não tinha biologia. Tinha história natural e filosofia natural. As grandes contribuições da física nasceram no século XVIII, basicamente, né? No século XVIII. Seria 1700. E eles se autodenominavam de quê? De filosofia. Filosofia natural. Não existia física, como nós conhecemos. No século XIX, começa a ter o que nós chamaríamos hoje de biologia, né? Originou-se da tradição aqui, como falei, da história natural, porque são ciências baseadas na organização. A física não se chamava, por exemplo, de história natural, mas sim de filosofia, porque ele não se baseava nos princípios de organização, mas no corpos teóricos de verificação. E é por isso que depois a física começa a se tornar uma referência para a biologia depois, né? Primeiro a chamar biologia foi Lamarck e Treviranus, né? Um é inglês, o outro é francês, cunhando isso no século XIX, pessoal, século XIX, 1800. Todo mundo sabe que nós estamos no século XXI, né? Então tem aí pouco mais de 200 anos, talvez, né? Então, iniciou-se com a divulgação das leis do positivismo lógico, pautada na física com referência à ciência. Então, a ideia de história natural, ela perdeu muito espaço. Por quê? Porque história natural é basicamente estruturas de pensamento e de organização e classificação das descrições, mas ela não cria teoria. Para criar teoria, você vai ter que ter princípios filosóficos. E é por isso que a física andou na frente, né? Então, ele vai pensar a ciência a partir de propostas teóricas feitas pelas pessoas. Ele faz aquela separação, a laicização. A ciência, nesse momento, ela
Pode ser para a glória de Deus, não tem nenhum problema, mas o fato é que quem cria a teoria não é uma cópia da realidade. É fruto de um pensamento modelar humano. Um cientista, ele propõe uma teoria para ser verificada e que pode ou não ser acolhida. O que hoje nós chamaríamos de método científico, de maneira muito genérica, né? Que seria uma observação, um problema, levanta-se uma hipótese, faz-se com essa hipótese uma ideia de teoria, um conjunto de proposições relacionáveis, cria-se um teste para verificar, que seria o experimento, e você tem a sua conclusão. E essa conclusão, ela pode ser que apoiar a teoria, ou pode de desabonar essa teoria. E aí se refaz novamente, né? Esse princípio, né, de verificação, ele é diferente do princípio de descrição, né? E quem organiza primeiro isso é um movimento filosófico chamado de positivismo lógico, né? Eu coloquei aqui, é uma posição filosófica geral, também denominada de empirismo ou de neopositivismo, que desenvolve-se por membros do Círculo de Viena, Viena é na França, que também foi um polo de pesquisa científica, né? Com bases no pensamento empírico tradicional e no desenvolvimento da lógica moderna. O positivismo lógico restringiu o conhecimento à ciência. Restringiu, quer dizer que tudo aquilo que não é ciência, eles não consideram como conhecimento. Então, o que é conhecimento? É aquilo que é ciência. E o que é ciência? Aquilo passível de verificação. Se eu não consigo verificar, criar testes materiais, não é conhecimento, é especulação metafísica. E utilizou o verificacionismo para rejeitar a metafísica, não como falsa, mas como destrutiva de significado, destituída, perdão. A importância da ciência levou o positivismo lógico proeminente a estudar o método científico e explorar a lógica da teoria da confirmação. Então, o positivismo lógico, hoje em dia, ela é desacreditada e desconsiderada pela maioria dos pesquisadores, mas ela foi fundamental no século XVIII e XIX para distinguir o que era um conhecimento religioso, um conhecimento das práticas sociais e o que era um conhecimento baseado por verificação empírica ligado a elementos da natureza, né? O que mais tarde nós vamos falar que vai originar as ciências físicas, ciências químicas e as ciências biológicas. Ok, pessoal, antes da gente começar aqui com o Darwin, rapidamente, perguntinhas. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está conseguindo acompanhar? O que vocês acharam dessa narrativa que nós contamos até agora? Vou pedir aí que fale ou escreva, né? Vou fazer aqui minhas trincas, né? O André, a Deise e a Marcela, e depois a Évola, Thaís, Verônica e Helena. Professor, só para ver se eu entendi aqui, a diferença, no caso, entre a filosofia natural e a teologia natural, vamos dizer, a filosofia natural, ela é exclusiva de acordo com o pensamento daqueles filósofos, né? Como se disse, as coisas são assim por causa do fogo, né? Eles são intrínsecos por causa daquele elemento, né? E aí, no caso, a teologia natural, eles vão de certa forma começar a determinar os elementos naturais, vamos colocar assim, de maneira grosseira, como criações, que elas podem ser, vamos dizer assim, manipuladas, que elas podem ser vistas não como autor de tudo, mas como criação, né? Essa questão de cristianismo. Sim. Elas não são entidades divinas, vamos dizer assim, né? E aí, acho que a última, no caso, seria, né, a história natural. Aí aqui na história natural já vem a parte mais descritiva, né? A parte mais
Vamos entender as coisas e vamos organizar e dar significado a partir disso, né? Seria mais ou menos isso? Vamos dizer assim, se fossem bolas, né, a bola maior seria a filosofia natural. Dentro da filosofia, nós teríamos a teologia, e dentro da teologia, nós teríamos a história, né? A filosofia natural, ela vai dar bases para poder pensar o elemento natural, que não é um elemento, por exemplo, político ou divino em si. Ele é distinguível dele, né? E que isso se dá pelo movimento do pensamento, e não da revelação, do pensamento. O pensar as coisas naturais, né? Então, isso daí, a grosso modo, seria ligado à filosofia natural. E aí os filósofos pré-socráticos, eles começaram isso elegendo elementos da natureza, como o fogo, como a terra, como o ar, né? Dizendo que tudo que havia na natureza era ar. Por quê? Porque ela pode se materializar, ela pode se condensar, ela pode se expandir, ela pode se movimentar. Se é o fogo, se movimenta, esquenta e tal, né? Lógico que nenhum deles estava totalmente certo, mas eles pensavam, então eles saíram da ideia que tudo eram agentes divinos, né? Não, falam, não existe elementos, e as coisas são feitas desses elementos. A teologia, ela deu uma metafísica. O que é uma metafísica? Uma narrativa paralela à física que dá sentido a essa física, né? Qual foi a narrativa que lhe deu? No contexto cristão, que a natureza é criação. Por ser criação, você pode pegar, você pode estudar, você pode mover, né? Coisa que outras consciências de teologia natural não fariam porque teriam medo de represálias, né? Ou se explicava alguma coisa por uma represália. Quem for no interior vê isso até hoje, né? Olha, tal, o espírito da floresta vai tá castigando a gente e tal, né? É lógico que não quer dizer que não exista lógica, né? Mas, por exemplo, é uma lógica que mobiliza, né? Paralisa a questão do estudo. E, por fim, vem a história natural, que já é uma consequência dessas duas, né? Que seria a descrição. Você descreve, classifica e ordena, né? Que foi uma das primeiras lógicas. Só que a física, ela vai o quê? Ela vai retornar à filosofia natural, colocando princípios de pensamento. Princípios de pensamento verificacionista, não baseado na cópia da realidade, mas verificada no pensamento do pesquisador, né? Ele vai pensar uma forma de explicar aquilo e vai verificar. E tem que suportar as verificações. Se não suportar as verificações, quer dizer que aquilo não é conhecimento, né? Professor, só uma questão aqui. Não sei se eu posso fazer essa, vamos dizer assim, essa comparação, essa analogia, mas eu acredito que seja no hinduísmo que eles encaram, né, o boi como um ser sagrado lá, né? Parte da questão religiosa deles. E eu não lembro direito, né? Mas eles veem esse ser como responsável por alguma coisa que eu não me lembro qual disse, como falha a memória. Isso, no caso, isso pode estar presente também em outras religiões, né? Então, isso, no caso, seria uma característica de filosofia natural? É uma característica de teologia. De teologia, porque ele está explicando que determinado elemento da natureza, né, vivo, independente dos seres humanos, no caso, ele tem propriedades divinas, né? E que organiza o cosmos de tal maneira que, se caso eles eliminarem, né, os animais, esse tipo de animal vai causar uma desordem cósmica para eles, né? E quando eu falo de cosmos é o quê? É a organização de tudo que existe. A vida deles vão entrar em perturbação, né? Então, isso é mais próximo da teologia natural. Só que a teologia natural ela vai impactar a história natural e vai impactar também o tipo de filosofia natural. Então, por exemplo, o estudo dos bovinos lá, que eles usam, via de regra, são os nossos estudos. Os estudos feitos no Ocidente. Mas eles não vão pesquisar da mesma maneira como foi feito aqui.
Por quê? Porque para eles é um animal sagrado, que não pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Ok, Se torna uma limitação para eles fazerem o que nós fazemos aqui. Né? ok, entendi. Obrigado, professor. Agora, lembrando, isso que eu estou falando não quer dizer que não vai fazer nada, que não produz conhecimento de nada. Não. Os hindus, para quem não sabe, na Índia, é o local onde tem a maior concentração de PhD do mundo. Os caras encaram o estudo como algo existencial. Se eu não me aprofundar no estudo, eu não existo, né? Então, você quer conhecer PhD, vai lá. Você vai ver vários PhD no chão, lá, mendigando. Mas não porque simplesmente gosta de mendigar, porque eles estudaram por algo existencial. Não porque aquela ideia que nós temos na modernidade de progresso, né? Se eu estudar, se eu conseguir isso, eu vou ganhar dinheiro e tal, a ideia de progresso, né? As sociedades fora da sociedade ocidental dizem que o nosso Deus não é o Deus cristão, é um Deus chamado progresso. Progresso e capitalismo, né? E que, de uma certa maneira, não estão mentindo muito, não. Vamos lá. Quando eu falo isso, pessoal, é só para entender que às vezes se entende Deus como uma entidade com consciência, né? Para Aristóteles, né, que é uma das principais referências de lógica e tal, ou a base inicial, vai dizer o que é divindade? É tudo aquilo que eu coloco como absoluto. Ele não precisa ter consciência, né? Então aquilo se torna o meu absoluto. Se eu tenho uma filosofia, vou ter uma teologia. Se eu tenho uma teologia, vou ter uma história, e assim por diante, né? Uma coisa leva a outra. Apesar de muita gente negar, chega nesse nível aqui do positivismo lógico, né? Qual é o problema do positivismo lógico? É que ele fala que só existe o conhecimento verificável. Imagina só se vocês só vivessem com conhecimento verificável. Se, por exemplo, o pai e a mãe de vocês dissessem assim, gente, eu vou trabalhar e volto à noite. Você não tem como verificar isso. Você tem que acreditar que vai voltar à noite. Se você fosse um positivista lógico, você teria que pedir para a pessoa provar isso. Então, a vida ordinária não suporta o verificacionismo extremo, né? Então, a ideia disso, o único conhecimento que existe é o conhecimento científico. E o que é o conhecimento científico? É o conhecimento que sempre pode ser verificado, né? Ele se tornou implausível. Hoje não é muito aceito, né? Mas naquela época foi importante para diferenciar do que era religioso, do que era conhecimento metafísico filosófico, do que era senso comum, do que era, por exemplo, a matemática. A matemática, para muita gente, não é ciência, ela é um corpo de conhecimento proposicional ideal. Por exemplo, alguém por aí viu o número 1 andando? O número 2? O número 2 só existe na nossa cabeça, né? Mas a gente usa esse conceito na nossa vida todo o tempo. Mas, empiricamente, é uma discussão que tem até hoje. Olha aqui, deixa eu ver. A Marcela, tudo bem, prof? Tudo certo, Daisy, tudo certo. Bem interessante a história até chegar à biologia como conhecemos. Bacana. Aí ficou faltando, no caso aqui, quem fala ainda? Né? Faltou a Thaís, a Verônica, a Helena e a Edla. E aí? A Helena disse, prof, tudo ok. A Évila diz por mim também, tudo certo. Verônica pergunta, diz aqui, tudo certo também, professor. Também estou achando interessante. Ah, que bom, então. É engraçado que a gente não encontra livro sobre isso, nem livro didático. Por quê? Porque a nossa visão de ciência é muito impactada com isso. Especialmente com o positivismo, que desconsidera os outros conhecimentos. Por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês é história da ciência. Para ele, história não é ciência. Você tem como voltar e verificar? Não. Então não é ciência. Nem é conhecimento. Então desvalorizava. E, particularmente, sem história e sem narrativas, como nós falamos, não tem educação. Para ter educação, você precisa ter uma tradição.
as tradições vão ter narrativas, e as narrativas fundamentam as práticas. Como eu vou ter prática sem narrativa? E como eu vou ter narrativa se eu não tenho tradição? E elas são formadas historicamente, né? Vamos lá, então, em 1857, né, Darwin publica a origem das espécies, né, no caso vai ser um corpo organizado. Para quem estudou genética, evolução, vai ver que teve outros, como Lamarck, né, que fez uma base filosófica que Darwin usou, né, ele não construiu, ele já usou o que estava ali no mercado. E aí ele vai trabalhar com a ideia das gêmulas, né? Não sabemos como justificar a origem das variações, mas podemos explicar que as espécies, por meio da reprodução, elas são selecionadas naturalmente, né? Então, a ideia da seleção natural e as teorias que desmembram ou se unem com o efeito da seleção natural, elas acabam sendo relativamente bem demarcadas, né? E junto com isso, ocorre o Gregor Mendel, que vai fundamentar com a base da matemática a ideia dos fatores, né? Quem estudou genética sabe que os trabalhos de Mendel ficou numa biblioteca, né? O pessoal não usava, né? Os biometristas, né, batalham contra os mendelianos para explicar a origem. Quem não se lembra, né? Os biometristas, no caso, são aqueles que são ligados à teoria das gêmulas, que seriam a teoria ligada a Darwin, né? Que a origem são criadas por gêmulas, que são pequenos compostos, né? Que são capazes de fazer uma formação por brotamento, né? Mas eles não conseguiram demonstrar e nem evidenciar por experimentos, né? Os mendelianos, eles vencem, né, por causa pela questão da matematização das proporções, eles conseguem mostrar evidências que podem ser reproduzidas, né? Mas não se sabe de onde vem o tal dos genes que o Mendel propõe, né? E aí aparece aqui, né? Eu vou chamar de biólogos, mas nesse momento ainda não existia biólogos, né? Anacronicamente, não aceitam a evolução e não é intencional e que não é verificável por experiência, né? Por quê? A ideia da evolução, ela é uma ciência histórica, por isso que ela vem da história natural, tá? Ela é histórica, ninguém volta no tempo para verificar. Você vai ter as evidências, especialmente apoiada na mineralogia, que mais à frente, a mineralogia, ela vai criar uma subciência, que vai ser, no caso, a paleontologia, que vai ser essa relação dos minerais com a narrativa evolucionista. O que vai fundamentar boa parte dessa ideia como ciência, como a evolução, como conhecimento, não é a ideia dos organismos biológicos em si, mas a mineralogia dentro da história natural, né? Então, os biólogos, por não conseguirem verificar, na verdade, não se aceita a evolução, né? No século XX, né, cientista Hartz e Van Berg matematizam um modelo equacional das populações. Isto ganha atenção, o que vai se tornar a genética de populações. Gente, século XX, 1900, foi anteontem, historicamente falando, foi anteontem. Isso quer dizer que tem um pouco mais de 100 anos, né? É algo muito novo, muito, muito novo, né? Então, a genética de populações vai preencher uma lacuna teórica e metodológica da evolução, né, que seriam os experimentos a partir das populações em frequência. Aí iniciou-se uma busca da síntese da teoria a partir desses pressupostos da genética, mesmo na tradição naturalista, né, insistente na descontinuidade. Por quê? Nós vamos ter aqui uma tradição que a gente chama de tradição naturalista e tradição experimentalista. A gente já conversou isso na aula prática, né? A tradição naturalista, ela é uma tradição que ela vê a história de maneira contínua. Então, uma coisa progride ou regride para a outra, né?
Então, existe uma ideia de continuidade. O ente aqui, ele passa por um processo. É lógico que não é aquele ente, mas existe uma essência desse ente que se modifica, né? Por isso que essa ideia de essência, até hoje a gente tem briga aí, né? Como é que podemos desfazê-la? Mas, de fato, boa parte da ciência é feita na ideia de essência, né? Existe uma essência entre os organismos, pode ser genético, pode ser o que for lá, ela mantém um progresso. Bacana. Isso é uma ideia, vamos dizer assim, basilar dentro dos naturalistas. Existe um progresso, um desenvolvimento. Os experimentalistas, não. Os experimentalistas, eles pensam isso de maneira descontinuista. Quer dizer, existiu isso daqui, parou, existe outro. E só pode ser visto por meio da experimentação. E aí tinha dificuldade. Os continuistas não tem como voltar no tempo, né? E aí queria-se essa experimentação. A teoria do Heisenberg, né, no caso da genética de populações, ele meio que dá esse elo que une os continuistas e os descontinuistas, né? Quem é que vai dar parte nesse papel aí dos descontinuistas? É a ciência biológica recém-formada da fisiologia, que ela vai nascer especialmente da química. Ela é a química ligado às experiências em seco, né? E começa a ter as experiências aquosas, né? Em água. E das experiências aquosas vai começar a ter os experimentos em organismos, que são seres aquosos, no caso, né? Então, para eles, tem que ter algo experimentado, senão não é, né? Então, esse modelo matemático, ele meio que ajuda a contribuir à ideia dos dois, das duas tradições da biologia, né? Julian Halleps, né? Ele realiza uma obra chamada A Nova Sistemática, em 1940, com base nas ideias anteriores. Halleps, ele era chamado de Bulldog de Darwin, né? Quem gosta aí de ler um pouco mais, e é bem interessante. Ele não era um cientista, mas ele era um porta-voz da ciência. Vamos dizer assim, ele era como se fosse um divulgador, um Carl Sagan, né, daquela época. Ele pegava e esses experimentos, as ciências que eram vistas de maneira assim, independente, separada, ele fazia uma síntese, uma aproximação, né? E uma linguagem que acabava sendo, de uma certa maneira, um tanto popular entre os cientistas e pessoas letradas, né? Os Estados Unidos, com a Guerra Fria, ele divulga a ideia positivista, o neodarwinismo, no caso, né, unificado como ciências biológicas, pela égide das ciências experimentais. Bem, eu já tenho uma ideia de genética de populações, eu já tenho uma genética clássica, relativamente estruturada, né? Já tenho indícios da nova genética também, e aí eu tenho uma história natural feita a partir da ideia de evolução, especialmente baseada na ideia de seleção natural e outros elementos, né? Então, ele se cria, só que a base seria muito mais enfatizada na genética, porque é uma ciência experimental, poderia ser realizado, né? As hipóteses e testes, no caso. Bem, dúvidas e conflitos, né? A estrutura genética, os mecanismos de seleção natural, os modelos de macro e microevolução, mutação, evolução e progresso descontinuistas e biomoleculares. Como é que fica tudo isso, né? Temos dúvidas, né? Por quê? A ideia da genética, ela não explica tudo, né? E aí quem vai estudar mais à frente, talvez você já tenha um pego aí sobre epigenética, algumas coisas não são transmitidas, né? Herança, né? Necessariamente pela genética. Tem elementos epigenéticos, né? O famoso devo-evo, né? Aí temos os mecanismos de seleção natural,
que também ele tem os seus limites, não explica várias coisas. A ideia de macro e microevolução tem muitas lacunas, né? A mutação, evolução e progresso é outro problema. A gente sabe que necessariamente uma evolução não é um progresso. Ele pode gerar uma característica desfavorável, que normalmente ocorre é isso, né? E as descobertas biomoleculares, né? Como é que isso se encaixa? Uma descoberta biomolecular, por exemplo, é que dentro dos estudos de entropia, as moléculas de DNA, elas são quase que impossíveis o pensamento de autoformação. É um dos problemas que a gente não consegue criar uma narrativa boa para a ideia dos coacervados. Por quê? Porque não existe uma formação de DNA naturalmente que a gente tenha conseguido realizar. Né? A gente não tem. Tem alguns estudos em ensino de biologia que tratam sobre isso, né? Porque a narrativa dos coacervados, de Miller, né? E assim por diante, dá a entender que está explicado, mas na verdade não está explicado, né? E aí há o problema da ideia das sistemáticas filogenéticas e da taxonomia cladística, né? Por quê? Porque, por exemplo, o sistema de organização, por exemplo, ainda derivado do Linneu, né, o sistema Nature, ele é um sistema fixista essencialista, né? Então, acredita que uma espécie ele tem uma característica essencial, uma essência, né, que permanece. E ela é fixista. Então, quando você descreve um organismo, é aquilo, né? Ele é interessante para organismos pluricelulares, né? E algumas coisas. Mas ele, por exemplo, vai ter uma grande dificuldade nesse sistema de poder organizar as mutações, né? De novas origens. E aquilo tudo que a gente vê na disciplina de evolução, que a gente vê organismos morfologicamente semelhantes, mas as origens dos apêndices, dos órgãos e assim por diante, parafilético, por exemplo. Não tem a ver com aquilo, não são monofiléticos. E aí o sistema Nature classifica como se fosse tudo o mesmo grupo, por causa da morfologia, né? E aí fica essa guerra entre sistematas filogenéticos e taxonomistas artísticas, que vai ver, no caso, a filogenia dele, como é que seria isso, né? E o fato é que a gente tem grande dificuldade. Esse ano foi lançado uma nova sistemática baseada mais na taxonomia gratística, né? Eu não sei se vai pegar, né? Vamos ver como vai ser. O fato é que nenhuma taxonomia consegue pegar de tal maneira que os pesquisadores aceitem, né? Ocorra uma harmonia entre forma e dados genéticos e epigenéticos. A descoberta do DNA, né, do Watson e Crick, o processo de replicação semiconservativa, né, foi extraordinário. A síntese de proteína, né, explicou muita coisa. O mecanismo de engenharia genética a partir da ideia da síntese de DNA e de proteína e as bases explicativas de ordem experimental sobre o código vivo. Se criou uma grande expectativa, por exemplo, com o projeto Genoma Humano, que poderíamos saber todas as doenças. Se supôs, né, que seria mais de 100 mil genes, né? Aí caiu drasticamente, foi lá para 20 mil genes humanos, e percebeu-se que não adiantava saber o gene sem os seus mecanismos sinergéticos, né? Entre várias funções do corpo funcionando simultaneamente. Em outras palavras, a gente não sabia como é que as doenças surgiam. Temos, sim, alguns códigos que a gente sabe que geram doenças, mas as doenças adquiridas ambientalmente são ambientais, não são genéticas. Então, aquela promessa que se saberia muito por se saber o código genético cai por terra, né? Se sabe muito, mas não se sabe tudo como as promessas se davam. Aqui. Mas não se explica também o problema da ordem, interação, adaptação e comportamento, né? Aquilo que eu falei para vocês, os detalhes ambientais.
Mas eu gosto dessa frase aqui do biólogo Dobzhansky, que curiosamente é um cristão ortodoxo, fala: nada em biologia faz sentido se não for à luz da evolução. Então, nós temos, no caso, a evolução da biologia molecular, as contribuições da citologia e da embriologia, né, que nós chamamos também hoje da biologia do desenvolvimento, as contribuições da ecologia em metodologias de síntese entre tradições naturalistas, que é aquela ligada à história natural, e tradições experimentalistas, né, aquelas que são ligadas à genética ou fisiologia. Há um consenso na evolução, mas não em muitos processos metodológicos teóricos. Por exemplo, o conceito de espécie, a gente ainda se bate até hoje, né? Unidade evolutiva, também, até hoje a gente fica se batendo. Teoria termodinâmica molecular, como é que determinadas moléculas são formadas? Aquela ideia do DNA que eu falei para vocês, que ainda não se sabe como surgiu naturalmente, né? A falta de informação sobre mecanismos moleculares na formação de compostos complexos entre seres complexos e a sua relação ambiental. Aí é para quebrar, né? São estudos que exigem uma alta capacidade computacional. E é por isso que hoje o pessoal está trabalhando muito com a bioinformática. Nós temos os modelos biológicos, extraímos, são muitos dados e fazemos modelos de bioinformática para poder criar modelos acessíveis, né? E é uma das áreas aí que se desenvolve vento em popa. Mas e aí, a biologia como disciplina, como é que fica, né? A biologia como disciplina na escola, primeiro eu coloquei isso aqui, né? O movimento de unificação das ciências biológicas influenciou a criação da disciplina biologia. Então, a biologia, ela nasce primeiro na escola. Por exemplo, vocês repararam que o curso de vocês não é de biologia, mas de ciências biológicas? Alguém já se perguntou por quê? Por favor, participem aí rapidinho. Alguém já falou para vocês por que o curso é de ciências biológicas e não de biologia? Ah, aqui, ó, alguém já falou, deixa eu ver aqui. A Verônica, já sim, o professor sempre tive essa dúvida. Ah, tem dúvida, né? Sim, já havia parado, já me perguntei. Ah, mas ninguém conversou, entendi, né? Sim, de dúvida, né? Ninguém conversou por que é isso, né? Ah, pessoal, porque biologia, no sentido próprio da palavra, não existe. O que existe são ciências biológicas. As ciências biológicas, ela tem como fator que nos une a evolução e outras bases, né? Que se aproximam da ecologia, outras bases que se aproximam da genética. Mas fora isso, as ciências biológicas, elas brigam muito entre si. Por exemplo, a clássica briga das cianofícias é planta ou é animal? As duas ciências, elas não têm consenso. Na botânica, ela é classificada como planta. Na zoologia, ela é classificada como animal, unicelular. Então, cada ciência biológica tem a sua autonomia. A ideia de biologia foi uma ideia criada especialmente para os currículos de escola para dar a impressão de unidade. Mas quem for estudar cada ciência biológica vai ver que ela entra em tensão com outra ciência biológica. Pessoal, isso é normal. Ocorre isso também com a física. O pessoal chama de física, mas igualmente elas são ciências físicas, né? Só que elas têm pelo menos três grandes teorias que as unificam, né? A química, também ciências químicas, mas lá também tem uma certa interação entre as ciências. No caso da biologia, ocorrem mais dissensos, né, em muitos campos, né? Por quê? Porque ela é mais nova, né? Biologia foi dada em 1800 e pouco. Como eu falei para vocês, até a década de 60, a gente formava
naturalistas. No Brasil como um todo, na década de 40, era naturalista. Então, é muito recente esse negócio de biologia, como a gente vê hoje, né? Então, a biologia é uma nomenclatura unificadora, mas ela não expressa as nossas diferenças. Então, quando foi criado o nosso curso, foi criado o nosso curso de ciências biológicas. Por quê? Nós não estudamos toda a biologia, nós estudamos algumas ciências que entendemos como ciências elementares da biologia, para você entender o processo biológico, entendeu? Mas ninguém estuda toda a biologia, né? Então, o movimento de unificação das ciências biológicas influenciou a criação da disciplina biologia escolar, né? Antes, o ensino era para a elite, com o título de História Natural, como vocês viram, né? Era o nome disso, e você vai ver os livros da década de 30 a 60 como História Natural ainda, livro didático, né? Que continha, né, no caso ali, né? Fisiologia, mineralogia, zoologia e botânica. A disciplina era análoga ao curso superior, então tinha muita aula prática, e era para, como foi colocado ali, filho da elite, né? Não existia educação universal como existe hoje. A disciplina obtém lugar no currículo com uma pertinência da utilidade, sendo ministrada por professores não especialistas. Então, via de regra, quem dava aula de história natural era um generalista, não era um professor especialista, um professor formado em história natural, não. Era, às vezes, um advogado, por exemplo, né? E aí, o que vai acontecer? Com o processo das tendências pedagógicas, não sei se vocês se lembram, que nós tínhamos a tradição a clássica, a tradicional, depois vai vir a tecnicista, né? E depois vem o construtivismo. Então, nesse inteirinho, nós vamos ver que as disciplinas vão se afastar do objetivo original, que era conteúdos da realidade do aluno, e vai se aproximar da ideia de conteúdos especializados da ciência. Por exemplo, não se estudava biologia, se estudava saúde e higiene, porque era mais ligada à vida do aluno, né? Então, essa mudança para uma conceitualização de uma ciência especial, como biologia, ele busca status, disputa de recursos junto ao governo, né? Prestígio e carreira, no caso. Vai. Tá. Então, a origem da disciplina, segundo Goldson, né? Ela é entendida como monolítica, mono, né? Por exemplo, né? Biologia, física, química, né? Como se fosse uma unidade, né? Elas são mutáveis no seu grupo de tradições. Por exemplo, na nossa biologia nós temos claramente duas tradições, que é a naturalista e a experimental. Passam a ter objetivos utilitários e pedagógicos e depois consolidam-se como acadêmicas e abstratas. Se lembra? Começou como disciplina de higiene e saúde. E agora nós estamos trabalhando com fisiologia e parasitologia, por exemplo, né? Dentro da biologia. Então, começa com coisas práticas e termina com coisas abstratas. São analisadas em termos de materiais, a status e a território de domínio, né? Cada disciplina diz que precisa de mais tempo de aula, que ela é mais importante do que uma outra disciplina. Isso ocorre na escola, tá? Vocês vão reparar muito isso, né? Ah, aquela disciplina não precisa de nada, não tem nada a ver com a vida do aluno. Então, essa guerra da abstração, de tornar a disciplina cada vez mais abstrata, é uma forma de poder para dizer que ela é mais importante que a outra. E a rainha delas é a matemática, né? Que é a mais abstrata e que realmente tem muita importância, né? Mas, por exemplo, a maioria do pessoal estuda números complexos, né? A ideia do I, né? Que é o indicador irracional. Mas não sabe para que aquilo serve. Estuda, né, a matemática dos números complexos, mas não sabe para que aquilo serve. Acabou acontecendo isso com a biologia. A gente estuda vários conteúdos de biologia, mas para que isso serve, né? Serve para você saber o outro conteúdo, ou serve para que você faça a prova do vestibular. Então, é dado assim o objetivo da aula, né? E não para desenvolver competências e habilidades.
Aí, nos Estados Unidos, ele vai nos influenciar, a América Latina como toda, vai fazer experimentos sociais por uma instituição chamada USAID, né? Que vai estimular o que nós chamamos de tendência tecnicista, trabalho por experimentação, especialmente, né? O governo militar, na década de 60, ele vai instaurar o primeiro e segundo graus com disciplinas baseadas na versão dos livros norte-americanos. Não tem o nosso famoso livro do primeiro, segundo, terceiro ano, aquele formato de citologia, histologia, né? Embriologia, depois vai vir lá os reinos, né? E aí terceiro ano, ecologia, evolução, genética e tal. E isso é o formato do livro dos Estados Unidos, né? Do modelo da Associação de Biólogos Norte-Americanos, que criou esses livros. E a gente vê até hoje que influencia a produção brasileira, e ainda se fundamenta lá, né? Que é a BSS, né? Biological Science Curriculum Study, né? Que é a versão azul, verde e amarela, era a cor dos livros de cada ano, né? Aplicou-se no Brasil, a BEC, Fundec, que eram Fundações de Ensino de Ciências, traduziu e comercializou para a gente. Então, o ensino no Brasil ficou mais ou menos assim durante os períodos. Entre a década de 50 a 70, né? O ensino ainda não era universalizado, ele era na época da Guerra Fria, então o ensino era para as elites, haviam programas rígidos, né, de ensino de ciências, a ciência era considerada como uma atividade neutra. Lembre-se que aqui vai ter o impacto da Segunda Guerra Mundial, né, que vai ver que não é tão neutra assim, né? Aí, as instituições que promovem a reforma, via de regra, são projetos curriculares e associação de profissionais, né? Como o Conselho Federal de Biólogos, por exemplo, né? E a modalidade de ensino é a aula prática por excelência. Mas uma aula prática para repetir, aquele que eu brincava falando para vocês sobre receita de bolo, né? Na década de 70 a 90, nós vamos ter a guerra tecnológica, então já é universalizado o ensino, e aí nós passamos agora para formar um cidadão trabalhador, não mais formar elite, né? A proposta são parâmetros curriculares estaduais. Nós vamos ter uma ideia de evolução da história e um pensamento lógico crítico, especialmente influenciado por causa da Segunda Guerra, né? Vamos ter aqui centros de ciências e universidades entrando nesse desenvolvimento, nesse pensar um novo ensino, né? Uma nova educação. E as modalidades é baseada por projetos e discussões. E aí, entre 90 a 2000, nós vamos ter um melhoramento disso, vamos dizer assim, né? A forma de ensinar agora é formar um cidadão, trabalhador e estudante. Então, ele é cidadão, mas também ele é trabalhador, então tem que ensinar para ele trabalhar. E ele também é estudante, para continuar estudando, para ele ir para o ensino superior, coisa que ele não tinha obrigação na vertente anterior, né? Agora, os currículos não são mais estaduais, são federais, né? Tanto que você vê aí o PCN, as atividades com implicações sociais, o que isso vai implicar na comunidade dele, nas práticas de vida dele. As universidades e associações profissionais são as instituições mais influentes nesse processo, né? E modalidades entra especialmente jogos, computador, né? Atividade de exercícios. Tá. E aí a nossa perguntinha para a gente fechar a aula. Será que a estrutura da disciplina influencia a nossa concepção pedagógica? Por exemplo, se eu estudo biologia no formato naturalista, será que eu vou ter uma concepção clássica, pedagógica? Se eu estudo as ciências biológicas no formato experimental, eu vou ter uma concepção tecnicista? Será que podemos assumir uma conduta mais humana em relação ao ensino das ciências ditas duras, né? Por exemplo, saber biologia quer dizer necessariamente saber ensinar biologia? Será que como eu aprendi ali na aula prática, nas aulas teóricas, é daquela forma que eu vou passar para o meu aluno, que eu vou trabalhar para o meu aluno, né?
a ideia da história e filosofia da ciência, ele nos inculca isso. E elas mudam ao decorrer do tempo, né? Qual é o nosso desafio que está lá na nossa sala de aula virtual, né? Vamos escolher um capítulo do livro de biologia para fazer um produto didático, né? Como é que vai ser isso? Você precisa ter um plano de aula, um roteiro e elaborar todos os materiais didáticos. Se você diz que vai fazer um slide, você vai ter que anexar esse slide, você vai ter que criar o teu slide. Se você diz que vai criar um jogo, você vai ter que anexar esse jogo. Ok? Vamos ter que fazer um pequeno vídeo, bem curtinho, de 5, no máximo 10 minutos, sobre esse capítulo de História da Ciência. Então, toda essa matéria aqui, essa aula aqui vai ser sobre História da Ciência. Então, vai ser uma proposta de História da Ciência que você vai fazer, tá? Eu deixei aqui o link, deixa aqui eu parar, que eu vou mostrar para vocês o livrinho. Cada um vai poder escolher um único capítulo e não pode repetir o capítulo do seu colega, tá? Então você coloca lá no Zap Zap, eu escolhi o capítulo aula 1, né? O outro escolheu a aula 2, por exemplo. Então não pode ser mais escolhida a aula 1 ou a aula 2, né? Aqui, da Mesopotâmia ao Renascimento, como e quando se iniciaram os estudos sobre animais e plantas, o renascimento da ciência reflorescer, né? Aquela parte do iluminismo que eu falei para vocês. Uma pequena história da microbiologia, né, da microscopia, perdão, a história da classificação dos seres vivos, a descoberta da origem da vida, Darwin, a sobrevivência do mais apto, uma célula vem outra célula, micro-organismos existem no ar, que vai estar falando sobre Pasteur, né? Filho de peixe, peixinho é, aquela ideia de genética, a descoberta do DNA e o código, clonagem, transgênicos e tal. Então, cada um vai escolher um capítulo, vai fazer um pequeno vídeo desse capítulo para ensinar. Pensa que vai para o seu aluno. E vai ter que fazer uma aula baseada nisso. Aí você vai fazer o seu plano de aula, o seu roteiro e esse pequeno vídeo. Então, vai ter que ler. Ele já está lá na nossa plataforma, tá? Prazo para isso. Nós vamos ter 1 semana e meia para a gente criar essa proposta baseada na história da ciência. Primeira coisa, história da ciência para muita gente é coisa nova. Então pense o seguinte, você não vai catequizar ninguém, você vai estar propondo a história da ciência de acordo com esses autores. Outros autores podem passar mais informações ou menos informações, ou podem passar informações que não estão de acordo com esse livro. Isso é normal. A gente não pode trabalhar a história de maneira dogmática. Então, a gente fala a história daquilo de acordo com esses autores, tá? Quem quiser se interessar, seria muito bacana de aprofundar essa história, por exemplo. Se ele está trabalhando da Mesopotâmia ao Renascimento, se ele dá algumas fontes, procura coisas para enriquecer, né? Vai ser bem bacana também. Não fica somente no capítulo do livro. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou parar aqui. Vocês gostaram da nossa atividade sobre história da ciência? Comentem aí rapidinho. Temos aqui somente alguns, né? Andrew, Évola e Marcela, depois Deise, Helena, Verônica e Thaís, tá? Comentem rapidinho o que mais chamou a atenção de vocês sobre esse negócio de história da biologia. Uai, vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Andrew, Évola e Marcela. Depois vem Deise, Helena, Verônica e Thaís. Vamos lá. Andrew, o que mais te chamou a atenção? Não é preciso contar toda a história, tá? É só o que mais chamou a atenção. E que a ciência, no caso, que ao longo do tempo, né, de acordo com os contextos, foram se elaborando, né, organizando de acordo com os pensamentos da época, né, como é que eles estudariam aquilo, como é que eles estabeleceriam aquilo. Para mim é um ponto muito importante. Positivo, obrigado. Évila? Oi, prof. Eu tinha escrito no chat, mas posso falar aqui.
Por O que favor. me chamou a atenção foi a forma como o Andrews falou também, que os pensamentos foram construídos, né? E não só afetados pelos pensamentos da época, mas também os jeitos de pensar foram mudando e tiveram mais questões, né? Eu achei bem interessante isso e que a gente ainda está em mudanças também de pensamento e tudo mais. É isso. É verdade, a gente está em mudança, né? Estamos numa época bem diferente. Obrigado. Marcela? A Marcela escreveu assim: sim, prof, muito interessante. Essa parte das mudanças também achei interessante. Mudança, eu acho que é isso. Daisy? Eu achei interessante ficar por dentro da história, pra gente entender o nascimento, a origem, né? E foi possível ver que as ciências elas estão interligadas. Eu acho interessante isso porque muitas das vezes as pessoas falam, eu não quero fazer nada que tenha matemática e escolhe uma matéria de ciências para fazer na graduação. E aí a gente vê que as matérias estão interligadas, não adianta a gente fugir de uma ciência que vai estar ligada a outra ciência. É verdade, bem colocado, né? E assim, elas eram todas juntas, né? Depois com a especialização no positivismo que houve isso, né? A Helena coloca aqui, gostei bastante da aula, a parte que mais gostei foi a história em si, né? Também o fato de ver como eles pensavam naquela época sobre os assuntos. Ah, que bacana, então. Eu acho bacana porque, por exemplo, muita gente diz assim, determinada sociedade não pode pensar isso. Pode, só que ela vai ter um mix, uma forma de pensar diferente da nossa. Nós tivemos uma história baseada dentro de um contexto teológico, filosófico e histórico, né? Outra sociedade pode desenvolver, mas pode ser diferente. Na verdade, com certeza vai ser diferente, né? Thaís, tu tá aí, mulher? Uai, eu acho que a Thaís foi ao banheiro. Não tá falando? Ela escreveu no chat, por. Ah, tá aqui, né? Achei interessante a parte tecnológica, histórica da ciência que o senhor explicou e não existia disciplina de biologia e sim de ciências naturais. Além disso, achei interessante como os pensamentos mudaram até chegar à atualidade e a ciência também evoluiu junto, né? Estou sem microfone. Ah, entendi. Então, obrigado, Thaís. Gente, obrigado por termos desenvolvido a aula, né? Vamos aí, qualquer coisa, coloque perguntas lá no chat. A primeira parte da aula não está no livro, então eu vou ainda estar criando um texto para deixar lá para consulta, né? A parte da interação entre filosofia, teologia e história, né? É importante que vocês tenham em um material separado, eu vou estar colocando lá até o final da semana, né? E qualquer dúvida, perguntem aí, nós vamos estar trabalhando em cima disso, né? Também vamos estar corrigindo aí as atividades que ainda não foram corrigidas. E qualquer coisa, vamos conversar. Por favor, uma coisa, nós colocamos nas atividades que cada plano tem que ser corrigido pelo seu colega, tá? E aí eu chamo a atenção porque é legal elogiar, mas é legal você também observar. Por exemplo, realmente aquilo tem a ver com aquela competência? Esse objetivo realmente está presente na avaliação? Porque tem avaliação que às vezes eu vejo que não está no objetivo, né? Então a gente precisa ser crítico, e não é no crítico no sentido eu vou falar mal, não, a gente está conversando. Ninguém aqui vai fazer um plano 100% toda vez, né? E é importante que a gente tenha essa humildade, né, intelectual de ouvir e autonomia também para fazer, né? Se você discorda, discorda. Quem vai considerar ou não é teu colega. Teu colega pode ouvir a crítica e dizer, concordo. Pode ouvir a crítica e dizer, não, não concordo, né? Eu pensei em outra coisa. E isso, vamos tentar desenvolver ainda nesse mês, finalizando em breve, né, a nossa disciplina. Então, obrigado, pessoal, um abraço e até mais. Vou desligar aqui a gravação.